Sabe, existe um princípio em O Evangelho segundo o Espiritismo que funciona quase como uma chave mestra. É uma ideia bem simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa que se propõe a ser não só um caminho para a salvação, mas um verdadeiro guia para a vida. E é sobre essa ideia que a gente vai conversar hoje. Fora da caridade não há salvação. Essa é a frase, a máxima que está no centro de tudo. Pare e pensa nela só por um instante. É a partir daqui, dessa única frase, que toda uma filosofia de vida se desenrola. E é isso que a gente vai explorar agora. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela base de tudo, pelo mandamento maior, depois vamos definir o que é a caridade de verdade, aí a gente vê por que ela é considerada a virtude mais excelente, como ela une as pessoas e, para fechar, como a gente pode usar isso como um guia prático no dia a dia. Para a gente entender de onde vem a força dessa máxima, a gente precisa ir na origem. E tudo começa com a resposta a uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o maior de todos os mandamentos? A resposta de Jesus a essa pergunta cria uma conexão que é inseparável. Amar a Deus e amar o próximo não são duas coisas diferentes. São, na verdade, duas faces da mesma moeda. Uma coisa simplesmente não existe sem a outra. E aqui, a interpretação da fonte é bem direta. Não tem rodeio. É impossível amar a Deus se a gente não ama o nosso próximo. A consequência lógica disso, qualquer ato contra outra pessoa é, na essência, um ato contra o próprio Deus. E isso, claro, transforma a caridade na expressão mais pura e verdadeira da fé. Tá, mas o que é essa caridade exatamente? Se a gente pensa que é só dar uma esmola ou fazer uma doação, a gente está bem longe da ideia completa. A definição que o apóstolo Paulo nos dá é muito, mas muito mais profunda. Essa afirmação é radical para dizer o mínimo. Paulo está dizendo que mesmo a fé mais poderosa que se possa imaginar, aquela que poderia literalmente mover montanhas, se torna vazia, não vale nada, sem a caridade. Ou seja, a caridade não é só uma boa ação, é a própria essência que dá sentido a todas as outras virtudes. E a descrição dele continua, pintando um retrato bem completo do que isso significa. A caridade é um conjunto de qualidades do coração. É ser paciente, é ser bondoso, humilde. A ênfase muda completamente, sabe? Sai do que a gente faz e vai para quem a gente é no trato com os outros. É a benevolência em ação. E isso leva a gente para um outro ponto bem interessante. Se a gente ouve tanto sobre a importância da fé e da esperança, onde que a caridade se encaixa nisso tudo? Bom, segundo Paulo, ela ocupa o lugar mais alto de todos. E aqui ele não deixa espaço para dúvida, ele estabelece uma hierarquia bem clara. Nesse panteão das grandes virtudes, fé, esperança e caridade, ele aponta para a caridade e diz: essa é a maior, a mais excelente de todas. A gente pode até visualizar isso como uma escalada. A fé e a esperança são a base, sabe? São os degraus fundamentais que sustentam a gente. Mas a caridade está lá no cume. É a virtude que não só se apoia nas outras, mas que completa e aperfeiçoa tudo. E talvez a maior beleza da caridade seja justamente essa. Ela é universal. É para todo mundo. Não exige diploma de teologia, não exige riqueza, nem status. Ela está ao alcance de todos, do mais sábio ao mais simples, do rico ao pobre. É como se fosse o terreno comum que une toda a humanidade, não importa a crença de cada um. Agora, vamos colocar esse princípio de união em perspectiva. Como é que ele se compara com outras máximas que, ao longo da história, fizeram exatamente o oposto? Que, em vez de unir, criaram muros e divisões. Olha, o contraste é gritante. De um lado, a gente tem um princípio universal que une, fora da caridade não há salvação. Do outro, dogmas como fora da igreja não há salvação, que são, por natureza, exclusivos. Um abre os braços, o outro fecha as portas. Um promove a fraternidade, o outro acaba alimentando aquela animosidade entre quem está dentro e quem está fora. E o mesmo problema acontece com a máxima fora da verdade não há salvação. Por quê? Simples, porque cada grupo, cada seita, acredita que tem o monopólio da verdade. E isso, inevitavelmente, acaba perpetuando a divisão. A caridade é diferente. Ela não pede que ninguém seja o dono da verdade, só que se pratique o bem. Ok, a gente entendeu a filosofia. Mas e na prática? Como é que a gente transforma essa ideia tão grande em um guia para as nossas vidas?
É aqui que o princípio deixa de ser teoria e se torna uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. A fonte usa uma imagem muito poderosa para isso. Diz que a caridade é um facho celeste. Pensa só, uma luz guia, um farol no meio do deserto da vida. Ela funciona como uma bússola interna que aponta o caminho não só para a nossa própria paz, mas para a harmonia com todos ao nosso redor. E aqui a gente chega numa distinção que é fundamental. Caridade não é passividade. Pensa bem, não fazer o mal é relativamente fácil, basta a inércia, fica parado. Agora, fazer o bem, isso sim é uma virtude ativa, exige intenção, exige esforço, exige a força da nossa vontade. Então, como a gente aplica isso? É um processo, um exercício de todo dia. Primeiro, é preciso examinar a fundo o que isso significa. Depois, submeter cada uma das nossas ações a esse critério, se perguntando: isso está de acordo com a caridade? Em seguida, ouvir a resposta da nossa própria consciência. E, por fim, agir. É uma escolha consciente e contínua de praticar o bem. E a conclusão final disso tudo é profundamente unificadora. No fim das contas, o que realmente define uma pessoa não é o seu rótulo religioso, mas sim as suas ações. A prática da caridade se torna um verdadeiro sinal de um caminho espiritual, uma coisa que transcende qualquer igreja, doutrina ou seita. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a caridade, que no fundo é a ação de amar o próximo, é o que realmente importa, então o que são todas as doutrinas, os rituais e os nomes que tanto nos dividem? Se a essência nos une, por que a gente deixa que os detalhes nos separem?